Salve, salve galera do canal T-Líder! Aqui é Thiago Cardoso, líder GG e professor do município de Guaratinguetá. E eu estou aqui para dar mais uma dica para você otimizar a sua prática pedagógica. Já pensou em nunca mais precisar carregar contigo um monte de provas para correção? Ou pelo menos diminuir a quantidade delas? É isso mesmo! Nós aprenderemos hoje nesse tutorial a trabalhar com o Google Formulários, um recurso do Google que vai otimizar tanto a vida do aluno quanto a sua professor, e você vai conferir nesse vídeo. Mas antes, não esquece de dar o seu like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal, porque aqui tudo é feito com muito carinho para ajudar você, colega professor. Então, bora pro vídeo, bora! No vídeo de hoje, nós utilizaremos o Google Formulários, que é um recurso disponível pelo Google que vai facilitar e muito a sua prática pedagógica com relação às avaliações que você pode e deve fazer com seus alunos. Para darmos início, precisamos acessar a nossa conta Google no navegador. Ou você faz isso de forma geral no navegador, ou você acessa no seu Gmail. Uma vez que você está dentro ou já do navegador, na sua conta Google, ou em seu Gmail, você tem o acesso aos aplicativos do Google. Lembrando também que quando nós possuímos um e-mail institucional do Google, nós temos acesso de forma mais ilimitada aos recursos que a plataforma nos oferece. Se você está com um Gmail comum, você vai acessar aqui os aplicativos do Google e vai procurar o Drive. Uma vez que você carrega o Google Drive, você vai buscar aqui no menu lateral esquerdo a opção Novo. Repare você que você tem as seguintes opções: upload de arquivos, upload de pasta, documentos Google, planilhas Google, apresentações Google, e aí você tem aqui mais. E dentre estas outras opções, a primeira que você consegue verificar é o Formulários Google. E aí você vai clicar, então, nós vamos abrir a página de criação do Google Formulários. Como você pode ver aqui na sua tela, você tem formulário sem título. Você pode fazer o tour, tá vendo? Ó? Ele vai te mostrar alguns recursos. Você tem aqui formulário sem título, onde você vai colocar qual é o título da sua avaliação. Você pode, por exemplo, colocar avaliação de inglês 1, como se fosse o que nós consideramos como prova mensal, a primeira das avaliações. Eu posso adicionar aqui uma descrição a este formulário. Preencha este formulário de acordo com os estudos realizados anteriormente. Muito bem. Uma vez que eu coloquei o título aqui, quando eu clico em formulário sem título, automaticamente ele pega o título e joga lá em cima, assim como nós vimos que acontece no Google Documentos. E aí eu vou criar, então, as perguntas. Eu vou colocar aqui as perguntas que eu já tenho. Então, nós vamos colocar aqui umas 2, 3 perguntas para vocês conferirem as possibilidades de criação de pergunta e de resposta que será oferecido aos alunos, tá bom? Então, aqui, olha só, na lateral, você tem estas opções. A primeira delas, adicionar pergunta. Qual é a primeira pergunta que eu posso colocar aqui? Eu posso pedir o nome completo do aluno. Uma vez que eu coloco o nome completo, praticamente ele auto se configura para a resposta curta o espaço de resposta que o aluno digitará. Resposta curta, o aluno tem lá um campo de texto, onde ele tem um limite de caracteres que ele pode inserir, mas que é suficiente para ele colocar aí o seu nome completo. Então, você pode deixar resposta curta. A título de curiosidade, nós veremos as demais formas nas outras perguntas, tá bom? O interessante é eu ativar esta opção obrigatória. Por quê?
Porque senão, ele pode deixar para preencher o nome depois, ele esquece e envia as respostas. E aí você não consegue localizar qual o aluno que respondeu. Então, por meio desta opção obrigatória, só depois que ele realmente digitar o nome, ele vai conseguir te enviar as respostas. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Já temos aqui uma pergunta pré-disponibilizada. Imagine que você queira colocar um vídeo aqui, tá? Vamos considerar então essa possibilidade. Eu quero que ele acesse um vídeo primeiro, para baseado neste vídeo, depois ele responder a questão. Bom, aqui nas opções laterais, eu tenho adicionar vídeo. Então eu clico. Se for um vídeo do YouTube, você vai buscar por este vídeo aqui. Então, vamos lá. Eu vou buscar aqui Simple Present. Como eu estou preparando uma atividade de inglês, eu quero esse vídeo, eu já verifiquei antes. Eu dou um duplo clique, ele veio para cá. O que eu faço? A pergunta ficou em cima. Nossa, mas eu queria o vídeo antes. Então, o que eu venho aqui e faço? Eu movo, ó, tá vendo aqui? Eu movo esse campo do vídeo para antes da pergunta. E aí eu posso colocar uma descrição. Assista ao vídeo para responder as questões 1 e 2. E aqui eu vou criar, então, a pergunta baseado no vídeo. Eu posso colocar o número, eu posso colocar a questão em inglês, em português, enfim, vai de acordo com a sua disciplina, com a sua intenção. E aqui eu tenho as opções. Eu posso aqui, olha só, selecionar resposta curta, parágrafo, é onde ele vai ter um campo maior para escrever, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa. Ele pode colocar um arquivo que ele prepare no Google Documentos, por exemplo, ou esta escala linear e grade de múltipla escolha e caixa de seleção. Vamos utilizar agora múltipla escolha. E aí eu coloco aqui. Você pode colocar quantas opções você quiser. Muito bem. Coloquei aqui as minhas opções. Eu vou selecionar o obrigatório, para que ele não deixe de responder. Muito bem. Quero adicionar mais uma pergunta. Como eu faço? Venho aqui no sinal de adição e vou para a próxima pergunta. E aí eu posso colocar o seguinte. Selecione eu coloco aqui a minha questão. Selecione as formas corretas de acordo com a regra de ortografia para a terceira pessoa do singular. Uma questão muito típica do Simple Present no inglês. E aí, eu vou colocar grade da caixa de seleção. Ou melhor, vamos fazer caixas de seleção, né?
Aí eu vou colocar aqui as opções. Coloquei aqui, vou também para obrigatório. Muito bem. Vou fazer aqui mais um modelo. Vou colocar agora a terceira pergunta, que é: relacione as colunas. Automaticamente, ele já colocou para mim aqui grade de múltipla escolha. Mas eu não quero essa grade de múltipla escolha. Eu quero a grade da caixa de seleção. Você vai verificar como que fica na hora da questão. Né? Então, na primeira, nas linhas, eu vou colocar aqui umas informações que eu quero que ele relacione depois com as colunas. Então, de forma bem simples, para exemplificar, você está vendo que aqui ao lado tem uma numeração. Mas se você quer uma numeração que apareça na própria questão, onde o aluno estará visualizando, você precisa numerar aqui. Então, eu vou colocar aqui as informações que eu quero que ele relacione. Vou colocar só 3 exemplos para ficar simples. Coluna 1. Muito bem. Ah, não estou entendendo como é que fica isso na hora da visualização. Calma, nós vamos chegar lá. Vou colocar aqui que é obrigatório que em cada linha ele coloque uma resposta. Nossa, mas eu tenho um documento preparado lá no meu Google Drive, que eu aprendi a fazer no Google Documentos, que eu queria colocar, é um texto. Eu queria colocar para ele ler no teste e aí responder as questões. Mas se eu verificar aqui, ó, eu tenho adicionar pergunta, importar perguntas, caso já tenha um formulário pronto, adicionar título e descrição, que é o que já vem lá em cima, mas eu posso adicionar outros, adicionar imagem, eu posso fazer também, vídeo ou sessão. Esse adicionar sessão é quando eu divido em momentos. Eu posso colocar uma parte só de exercícios de vocabulário, uma parte apenas com exercícios de gramática, uma parte apenas com interpretação de texto, e eu posso separar em sessões caso eu queira. Mas eu não tenho uma opção de anexar um arquivo aqui para o meu aluno olhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas abrir uma pergunta nova e vou colocar o enunciado da seguinte forma. Questão número 4. Clique no link abaixo e leia o texto para responder a próxima questão. Eu posso, de repente, nem enumerar, para não confundir com uma pergunta. Eu coloco apenas um enunciado. E onde é que eu vou colocar o link? Bom, no lugar da primeira resposta, eu posso adicionar o link do arquivo. Aí eu tenho que ir lá no meu Google Drive, pegar algum arquivo que eu tenha aqui e que eu queira adicionar lá no meu formulário. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, essa atividade. Preciso abrir a atividade? Não. Eu posso vir aqui com o botão direito do mouse, gerar link compartilhável. E aqui pode ser um link de uma página de internet, um link de qualquer outra coisa. Não precisa ser um arquivo do seu Drive apenas. Venho aqui e coloco esse link. Coloca obrigatória? Não, porque aqui não é uma resposta. Mas quando ele ler, ele vai perceber que para responder a questão, ele vai precisar. E aí eu coloco apenas mais uma pergunta. E aí sim seria a pergunta número 4. E eu vou colocar, por exemplo, faça uma paráfrase do texto lido. Tá, no texto lido, ponto. Tá vendo? Automaticamente ele vai entendendo os comandos que eu vou colocando nas questões. Eu posso deixar isso aqui como parágrafo. Coloco como obrigatória.
Então eu tenho um teste praticamente pronto. Eu posso colocar aqui 20 questões, 10 questões, uma questão. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso personalizar o tema, o layout, como ele aparece. Eu posso colocar uma imagem que já vem aqui sugerida no meu cabeçalho. Muito bem. E aí eu posso clicar em visualizar para ver como está ficando esse arquivo. Vem a indicação para ele que o que tem asterisco é obrigatório ele preencher. Aí você vai falar assim, nossa, mas se ele colocar só o nome, eu não vou saber que série que ele é. Ah, então eu volto aqui, eu posso, ó, eu cliquei nessa pergunta, eu fecho essa aba da formatação aqui, clico onde eu tinha a questão do nome e adiciono uma pergunta para ver logo na sequência. E aí eu posso fazer aqui a opção, colocar a opção série. E aí eu posso colocar sexto ano A, sexto ano B, sétimo ano A, sétimo B e assim vai. Coloco como obrigatório também. Ótimo. Só isso? Não, estamos quase lá. Eu venho aqui nas configurações. Eu posso escolher as seguintes opções. Eu posso coletar o endereço de e-mail do aluno, que fica mais uma possibilidade de você reconhecer quem fez, né? Eu posso limitar a uma resposta apenas. Uma vez respondido, ele não consegue responder mais, a não ser que ele entrasse com um outro e-mail de login. Porque quando eu coloco limitar a uma resposta, automaticamente ele vai precisar colocar na hora o seu login de usuário do Google. Se eu não deixo isso ativado, não vai precisar esse login. Você está vendo aqui a opção, eu vou clicar aqui e vou ativar criar teste. Uma vez que eu faço isso, eu tenho as opções de enviar uma nota após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Quando você tem apenas questões de múltipla escolha, você pode deixar imediatamente após o envio, porque você deixa o gabarito já configurado. Quando você deixa uma questão aberta, dissertativa, você vai precisar analisar a resposta antes. Então, ele não vai conseguir enviar não vai dar esse feedback da nota imediatamente após o término. Vamos deixar aqui imediatamente após o envio. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou salvar e eu volto nas minhas questões, clico dentro da questão, eu vou verificar aqui, ó, vou clicar em chave de resposta. Clico aqui e eu vou colocar qual é a resposta correta, certo? Então eu seleciono a resposta correta, eu coloco quantos pontos vai valer essa questão, clico em concluído. Vou na minha próxima. Clico dentro da questão, chave de resposta, e aí eu seleciono quais são as opções corretas. Opa, mas eu esqueci de colocar a pontuação. Volto lá, coloco. Vou para a próxima. Olha só o que vai acontecer agora aqui. Você já está vendo que está de forma diferente como a questão está apresentada. Então, ele vai olhar aqui, 1, 2, 3, ele tem as formas, ele vai relacionar a conjugação do verbo de acordo com o verbo. No caso, como está apresentado aqui, está muito simples, né? Que era só um exemplo. Mas você pode preparar de outras formas. Então, e aí você vai observar que para cada questão aqui, eu tenho que colocar uma pontuação. Pode ser 1, pode ser 2, enfim. Aqui, como é que eu faço para deixar uma chave de resposta se a questão é aberta? Bom, eu posso colocar a pontuação, eu posso adicionar um feedback padrão, mas a pontuação dessa questão só irá para ele após eu ter feito a correção manual. Feito isto, eu volto aqui em configurações e vou em apresentação. Aqui, o que acontece? Eu posso colocar uma mensagem de confirmação,
Parabéns por ter realizado o teste. Confiro se está tudo liberado da forma correta. Verifico aqui se está liberado a nota logo após o término, né, do envio da resposta. Conferir tudo. Está tudo ok. Ótimo. Então eu cliquei em salvar. Aí automaticamente isso fica salvo lá no meu Google Drive, que é, lembrando, como se fosse uma memória interna, onde eu armazeno tudo o que eu faço nos recursos Google e onde eu posso colocar arquivos que não tenham sido feitos dentro dos aplicativos do Google. Também serve para você armazenar. E aí eu clico em enviar. Bom, eu posso enviar por e-mail ou eu posso vir aqui, olha só, nesse ícone do meio. Ele vai gerar um link e esse link eu posso copiar e enviar por WhatsApp, por Facebook, por qualquer outra forma de aplicativo de mensagens, né? Eu posso encurtar esse endereço para ficar mais simples. Ele já fica selecionado. Eu clico em copiar. Daqui eu posso colocar no e-mail. Do meu e-mail eu posso encaminhar para os demais. Porque eu não lembro o e-mail de todos eles aqui. Então eu pego esse link, abro o meu e-mail e daqui eu crio uma mensagem e mando para minha coordenadora, por exemplo, ou aqui eu tenho o e-mail dos alunos salvos e vou mandando. Feito isso, ótimo. O seu aluno vai receber o formulário de acordo com a formatação. E quando ele responder, você vai receber uma notificação e aqui você consegue averiguar as respostas que eles vão dar. Mostra o que ele acertou, o que ele errou, de acordo com o que você pré-configurou. Você pode deixar um prazo. Vocês têm uma semana para responder essa atividade, porque após essa semana eu vou fechar a atividade. E você consegue realmente fechar o formulário de forma que ele não receba respostas. Você clica em respostas e você desativa o aceitando respostas. Ele fecha. O aluno, ele vai até tentar responder, mas ele não vai conseguir. E quando ele acessar, ele vai verificar dessa forma. O formulário não aceita mais respostas. E assim você consegue otimizar o prazo de correção, porque o aluno já recebe a correção imediatamente após o envio das respostas, como você viu. E você consegue gerar gráficos de acerto, rendimento por questão, rendimento por pessoa, e isso é uma mão na roda para nós professores que estamos aí atarefados com inúmeros alunos, inúmeras provas para serem corrigidas, não é? Além do que, a facilidade do Google Formulários está em que ele pode pegar o dispositivo eletrônico dele, seja um smartphone, seja um tablet, e ele realiza a atividade ali mesmo. Ele nem precisará estar num computador, num desktop. Ele conseguirá fazer com o seu próprio dispositivo portátil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do Google Formulários. Explorem as demais opções que vocês têm para respostas, tipos de questões, inserção de imagens, outros vídeos e links. E aí nós podemos trocar ideias. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui no vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas próximas dicas para vocês, colegas professores. Tá bom? Coloco-me à disposição de vocês. Grande beijo. Tchau, tchau.